Agora você vai aprender sobre os Smart Objects, os objetos inteligentes no Photoshop, os Smart Filters, que são basicamente a mesma coisa. Esses objetos têm como característica manter a sua formatação total. Quando você converte um objeto para um Smart Filter ou Smart Objects, você tem o controle total sobre ele sempre. Mesmo que você criar outros layers, trabalhar, você pode voltar sempre para configurá-lo totalmente. E vou explicar algumas características importantes aqui. Vá para o Adobe Bridge. Eu vou abrir esta imagem aqui chamada Smart Objects, que tem essas frutas aqui de vidro. Dá um duplo clique, abre no Photoshop. Ctrl 0 ajusta a imagem aqui ao tamanho da minha visualização. Aumentar aqui o painel de layers, ficar mais visível. Vou exemplificar aqui com um filtro comum. Vou aplicar um filtro aqui diretamente ao background. Pode ser qualquer um para testar aqui. Vou aplicar no caso aqui o filtro Pixelate. Vou selecionar assim esse Color Halftone. Color Halftone, você determina aqui alguns valores de canais, né? Canal 1, canal 2, canal 3. Você põe valores, né? Você preferir, dá um OK e ele faz isto aqui, né? Vou dar o zoom 100%. Então ele faz aquele efeito halftone com as bolinhas aqui em cima da imagem. Quando eu aplicar qualquer filtro ou trabalhar com qualquer ferramenta do Photoshop que eu acabei de aplicar desta forma destrutiva, né, que não tem como eu voltar atrás, eu tenho ainda a possibilidade de configurá-lo de uma forma. No menu Edit, sempre que eu utilizar um filtro ou até mesmo uma ferramenta, um brush, por exemplo, a última função usada, aparece aqui esta opção, Fade Color Halftone, Shift Ctrl F. Então você clica aqui, abre esta opção Fade, onde você pode configurar a transparência do filtro que foi aplicado, por último, vou colocar uma transparência aqui de 40%. E também o seu Blend Mode, vou trocar para Multiply, olha só que legal o efeito, e clicar em OK. Só que se eu utilizar agora, novamente, né, tem aqui por enquanto porque eu não fiz mais nada, nenhuma modificação, mas a partir do momento que eu selecionar a ferramenta Brush, criar um novo layer e tal, e fazer um risco só com o Brush aqui, eu for lá, a opção que já está é o Fade Brush Tool, as mesmas opções de mudar Blend e tal do Brush e opacidade, né? Você determina aqui a opacidade, ó, mesma coisa. Vou deletar este layer aqui. Só que essa configuração que eu fiz aqui no controle do Brush, imagina se eu fizesse agora várias coisas aqui em cima, aí no final eu precisasse, poxa, ficou muito intenso esse efeito aqui, como que eu voltaria atrás dele? Não tinha mais jeito, só se eu utilizasse a Story Brush para criar snapshot, mas não é o caso. Você pode fazer de uma maneira mais fácil. Então eu vou pressionar a tecla F12, voltar a imagem ao seu estado original, aqui pelo comando Revert, né, que é o F12, a tecla de atalho. E agora eu vou converter, eu vou duplicar primeiro, Ctrl J, ou clique e arrasta para o ícone de Create a New Layer, e vou converter a um Smart Filter ou um Smart Object. Tem as mesmas funções. Você pode converter para um Smart Object aqui, ó. Seleciona o Layer, clica com o botão direito em cima, Convert to Smart Object, converter para um objeto inteligente, ou aqui pelo menuzinho lateral aqui, Convert to Smart Object, ou pelo menu de filtros aqui, Filter, Convert to Smart Filters. É a mesma coisa, porque será um objeto inteligente. Ou ainda pelo menu Layer, Smart Object, Convert to Smart Object. Vou selecionar então esta opção aqui. Então este símbolo aqui indica que agora ele é um Smart Object. Quando eu clicar duas vezes sobre o thumbnail aqui, me emite este aviso, falando que vai abrir a imagem em um outro, como se fosse um novo documento, que eu posso editar, eu salvo e volto as alterações para cá. Eu vou clicar aqui Down Show Again, né, para não me mostrar de novo esse aviso, dou um OK. Então pode ver, ele abriu em outro documento, né? Então se eu alterar aqui a imagem, posso colocar um texto, é só um risco do brush aqui, ó. Vou criar um novo layer acima, fiz um risco aqui, poderia ser um texto que eu coloquei, alguma coisa, tanto faz. Clico aqui para fechar, salva, você coloca aqui sim, ele está salvando uma pasta temporária. Salvou, eu volto lá para o meu documento, o risco apareceu lá agora. Aí eu não estou satisfeito com esse risco, eu clico duas vezes de novo, ou poderia ser um texto, ou trocar, ou substituir um texto,
fruta 1, vai laranja e tal, você poderia trocar também. Deletou aqui, ó. Você clica duas vezes, ele abre de novo. Fechou. Aqui, coloco que essa eu quero salvar e sumiu o risco dali facilmente. Eu tenho um objeto totalmente reconfigurável. Eu posso trabalhá-lo de diversas formas, aplicar outros filtros do modo Smart Object sem problema. Agora, quando eu aplico um filtro, fazer o mesmo efeito lá do Color Half Tone ou até outro, vou colocar um Pixelate agora, vou colocar este Crystallize, fazer cristais aqui com as células. Então eu tenho aqui a visualização do zoom, diminuir um pouquinho, clicar uma célula um pouquinho maior, só um exemplo mesmo, clico em OK, agora ele aplica a imagem, agora eu tenho aqui uma diferença, olha só. Eu tenho uma máscara aqui, o olhinho fica visível ou não o filtro, então este efeito de filtro, além de eu poder deletá-lo a qualquer momento, só clicar aqui e arrastar para o lixo ou selecionar o layer aqui, deletá-lo, isso aqui é a máscara do filtro. Então com o brush em preto, branco, eu posso revelar ou esconder partes desse filtro. Olha só. Então eu estou removendo ali o que foi aplicado ali. Olha só. Então eu posso ainda usar uma máscara aqui nesse filtro aqui, né, e revelar, aplicá-lo só a partes de uma imagem. Olha só. Essa cereja aqui eu vou deixar normal, né? Ou voltar de novo, eu quero o efeito de novo, troco para o branco, né, que o branco vai revelar o efeito do filtro. Lembre-se que tem que selecionar a máscara, ó. Daí eu vou clicando aqui, ó, vou fazendo o efeito só em partes, olha só o contorno, ó, cristalizado. Olha só que interessante os efeitos que você consegue. E ainda eu tenho tempo total aqui, quando eu posso criar outros layers acima, o tempo zero vai estar sempre essa configuração aqui, ó. Eu posso remover o efeito do filtro sobre a imagem, caso eu tenha me arrependido, ou aplicar outro depois, sem problema algum. E ainda dar um duplo clique aqui, ó, abre a opção aqui do brush. E quais são as opções? A visualização aqui, eu posso mudar aqui para o modo Multiply de novo, quantas vezes eu precisar, quantas vezes eu querer, e reduzir a opacidade. Aí eu estou satisfeito assim, depois eu estou continuando o trabalho, preciso de novo, não, duplo clique aqui de novo, configuro de novo da maneira que eu quero, agora com o zoom 100%, o blend mode normal, e sempre tem o controle da imagem com os Smart Objects. É muito fácil mesmo de trabalhar. E ainda aqui, ó, se eu clico duas vezes no nome aqui do filtro aplicado, ó, duplo clique, ele abre de novo o filtro para que eu aplique. Não ficou legal, ó, 18% é muito ou é pouco, eu aumento. Aplica de novo. Ah, nossa, ficou muito estranho. De novo um duplo clique no nome do filtro aplicado, diminui de novo o valor. O valor agora eu vou colocar o valor 9, ok. Ele aplica de novo. Sempre a imagem está mantida aqui preservada, totalmente reconfigurável, olha só. E ainda com a máscara aqui, com o brush, vou retirar aqui de certas partes, deixar só no meio aqui, por exemplo, só no contorno, este efeito aqui. Olha que facilidade que você tem de trabalho com os Smart Objects. E tem outras características também. Esta imagem, eu vou aqui em Image Size, ou até pelo Info ali, vou visualizar. Esta imagem tem 1600 pixels de largura por 1200 pixels de altura. Eu vou deletar esse Smart Object. Vou clicar e arrastar aqui para a lixeira. Esta imagem aqui, ó, eu vou duplicá-la de novo. Ela é uma imagem normal. Eu vou reduzir o seu tamanho. Ctrl T. Abriu o painel de transformação. Shift Alt pressionado. Eu clico, diminuo, arrasto aqui para o centro. Deixo ela bem pequenininha. Deixar aqui pequenininha. Desse tamanho aqui mesmo. Normal. Vou tirar a visualização desse background. Agora, se eu aumentar esta imagem aqui, Ctrl T de novo, eu vou aumentá-la, aperto Enter, aumentou o normal, você até que não percebeu muita diferença. Eu vou fazer de novo o processo, vou deixar menor, que ela está com muita resolução, está bem alta a resolução dessa imagem. Vou reduzir e deixar ela bem pequenininha mesmo, bem pequenininha. Ctrl T agora de novo e vou aumentá-la novamente. Olha só, distorceu tudo porque ela diminuiu e aplicou aquela transformação em imagem. Então eu aumentei e expandi os pixels, perdeu a qualidade da imagem. Com os Smart Objects isso não acontece
Ele preserva o tamanho original da imagem. Sempre que você mudar o seu tamanho, ela vai estar mantida. Então, por exemplo, aqui eu vou deletar este layer, vou deletar este outro aqui também, e converter para um Smart Object de novo. Duplico, clico com o botão direito aqui no layer, converto Smart Object. Está aqui convertido para o Smart Object, vou transformá-la. Um Ctrl T, Shift ou Alt pressionado, eu clico em uma das hastes, diminuo. Apliquei a transformação. É bem pequenininha. Ctrl T, Shift ou Alt, eu aumentei. Olha a imagem. Está perfeita, perfeita, perfeita. E ainda tenho este outro recurso aqui, de substituir o conteúdo que existe dentro desse Smart Object. Por exemplo, seleciono o layer aqui, que está o Smart Object, vou lá no menu Layer, habilito aqui a opção Smart Object, e a opção aqui, ó, exportar o conteúdo só que tem dentro dele. Se tiver mais layers, você não precisa criar de um layer só, podem ser vários ao mesmo tempo. Eu vou explicar daqui a pouquinho. Replace Contents. Eu clico aqui, e aqui o Rasterize ele deixa de ser um Smart Object, passa a ser um layer normal, né? Não é mais quando você habilita esta opção aqui. A opção aqui, Replace Contents. Aí eu posso selecionar outra imagem, vou selecionar uma da minha pasta de imagens mesmo. Fabricar, vou selecionar aqui imagens, Wide Resolution, 3D Glass, aqui que eu tenho várias imagens desse tipo de vidro. Vou trocar por uma outra aqui. Vou trocar essa aqui só das duas cerejas. Dou um duplo clique. Olha, ele já trocou a imagem para mim de dentro do Smart Object. Então, imagine eu fazer um template de um Smart Object, como por exemplo uma imagem montada aqui, vou até deletar aqui, uma imagem montada aqui que tem o nome assim de uma agência de, supondo, uma agência de modelos, e a imagem aqui de um modelo, por exemplo, uma modelo com o nome aqui. Então, vamos supor, melhor que explicar, é melhor fazer para que você entenda. Vou duplicar este layer aqui. Este layer, vou criar um texto aqui. Por exemplo, aqui o nome Glass, né, de vidro. Glass. Aplicar um estilo a este layer. Um duplo clique. Retiro o Fill Opacity, preenchimento. Vou aplicar um Bevel Emboss, olha só, um Drop Shadow, esse efeito aqui, coisa simples assim, vai, isso mesmo, só um efeito desta forma, vai, um simples exemplo, né? E aqui poderia ser o nome de um modelo, o nome da foto, alguma coisa aqui. Posso fazer com diversos layers aqui, não tem problema. Vou selecionar os dois, poderiam ser mais layers, né? Eu clico com o botão direito, converto Smart Object. Ele converteu os dois em um só, né? Então, se eu tenho já um template definido aqui, ó, essa é a modelo do mês de janeiro, vai, aqui está escrito janeiro. Só que daí no próximo mês do ano vai ser outra, alguma coisa assim, supondo. Eu clico duas vezes aqui para editar o Smart Object. Eu posso, aqui está os efeitos que eu apliquei no texto. Eu só troco ali, por exemplo, para vidro agora, escrever em português, vidro. Salvei aqui, ou posso até editar o conteúdo aqui, aplicar essa imagem, um efeito aqui, um layer de ajuste, por exemplo. Um layer de ajuste aqui, um black and white. Colocar aqui com o modo tint aqui e deixar dessa forma. Olha que bonita a imagem que ficou. Fecho, ou pressiono Ctrl S para salvar antes. Fecho, ele avisa, quer salvar? Sim. Aí o Smart Object é salvo e aplicado ao outro. Está sempre assim. Salvo o meu PSD, tenho como editá-lo sempre. E fora aplicar, né, as máscaras nos filtros, fazer combinação de diversos efeitos diferentes, escondendo partes de um efeito de um filtro, revelando outros e assim por diante. Então é essencial você trabalhar com os Smart Objects, que você sempre tem um controle e vai poupar muito trabalho por trabalhando desta forma. No decorrer do curso, quando chegar na parte de efeitos, vamos trabalhar com os Smart Objects para que você compreenda aí de uma forma prática a utilização deste excelente recurso do Photoshop. Até o próximo vídeo.